E aí, meu povo, mais uma aula, gente, sobre organelas membranosas. E aí, hoje nós iremos conhecer os lisossomos. Direto ao assunto, gente, vem comigo. Os lisossomos são bolsas membranosas, pequenas e esféricas, parecendo umas vesículas, umas bolinhas, repletas dentro de enzimas digestivas. E aí, onde é que eles são encontrados? No citoplasma de células eucarióticas. As células procarióticas, pessoal, que são as bactérias, as árqueas, as arqueobactérias, elas não possuem organelas membranosas. Elas possuem organelas não membranosas, como por exemplo os ribossomos. E é isso aí, certo? Então, lisossomos são bolsas membranosas, organelas membranosas, que logicamente a gente só vai encontrar em células eucarióticas. Só para a gente relembrar isso. Quais são as enzimas digestivas que estão lá dentro dos lisossomos, dessas vesículas, dessas bolinhas? São várias, pessoal. As nucleases, que são enzimas que digerem DNA e RNA, e aí liberando energia para a célula quando eles são digeridos. Proteases, que digerem proteínas, também liberando energia para a célula. Fosfatases, que digerem compostos que possuem fosfato. Então é importante a gente também saber essas enzimas. E sobre elas eu gostaria de chamar a atenção que muitas questões em vestibulares no Enem às vezes não colocam enzimas digestivas, colocam o termo enzimas hidrolíticas. Muito cuidado com isso, certo? Então, fixem isso, que tanto enzimas digestivas como enzimas hidrolíticas está correto, presentes lá dentro dos lisossomos. E aí, pessoal, é importante a gente saber que existem dois tipos de lisossomo. Existe o lisossomo primário e o lisossomo secundário. O lisossomo primário é aquela bolinha, aquela vesículazinha que surge primeiro. Por isso o nome primário. Surge primeiro a partir de onde, Afonso? A partir do complexo de Golgi. Nós iremos ver isso aqui no esquema mais detalhado. Perfeito? Então só assimilem isso de início. O lisossomo primário vem do complexo de Golgi. São aquelas bolinhas que saem, aquelas vesículas que saem do complexo de Golgi. Beleza, pessoal? Vamos lá. O lisossomo secundário, o próprio nome já diz, ele aparece pela segunda vez. Melhor dizendo, em segundo plano. Ele surge a partir da união do lisossomo primário com o fagossomo ou pinossomo, que são bolsas membranosas com partículas dentro englobadas pela célula. Perfeito? A gente também vai entender melhor isso no esquema aqui. De início é importante só compreender essas informações. E aí, partindo já para as funções. O lisossomo, ele está relacionado à função de digestão celular. Só que o lisossomo ele realiza dois tipos de digestão celular. Existem dois mecanismos, ou então duas funções. A digestão celular do tipo heterofágica ou heterofagia e a digestão celular do tipo aqui, ó, autofagia. É comum também vocês verem questões, em vez de heterofagia, encontrar função heterofágica do lisossomo. Está correto. Ou então função autofágica do lisossomo. Também está correto. Perfeito? E qual é a diferença, Afonso, entre essas duas funções? Entre esses dois tipos de digestão realizado pelo lisossomo? A diferença é que na heterofagia ocorre a digestão do material extracelular, material que está do lado de fora da célula e que penetra para dentro da célula. Quando você tem essa situação, nós chamamos de heterofagia. Já quando não há material extracelular sendo digerido, e sim material da própria célula, a célula digerindo seu próprio material intracelular, aí nós chamamos de autofagia.
Beleza? A diferença é essa. Heterofagia, digestão do material que vem de fora, material extracelular e que penetra na célula. Autofagia, digestão de material da própria célula. Perfeito? Vamos avançar agora para a gente poder entender melhor esses mecanismos de digestão. Mas antes, olha para cá, ó, um desenho ampliado aí de um lisossomo. E aí, gente, as enzimas que eu tanto falei aqui, as enzimas hidrolíticas ou digestivas, como nuclease, protease, que eu disse que está dentro do lisossomo, dentro da bolinha da vesícula, para elas funcionarem, para essas enzimas realizarem a digestão, quebrar as partículas de alimento na célula, é necessário que elas estejam no meio, aqui dentro do lisossomo, no meio ácido. Que o pH aqui dessa região interna do lisossomo, ele precisa ser um pH ácido. E aí como é que se faz? Como é que a célula faz para esse pH aí ficar ácido? Existe na membrana do lisossomo, olha, uma bomba de cloro, de íons cloro, como também uma bomba de íons hidrogênio. Essas bombas, que são proteínas, elas bombeiam tanto o cloro para dentro do lisossomo, como também o hidrogênio para dentro dele. E aí, o hidrogênio, quando se encontra com o cloro dentro dele, forma o HCl. Ah, Afonso, o HCl é o ácido clorídrico? Exatamente. Que a gente tem, inclusive, no nosso estômago. E aí, mantém a acidez aqui dentro do lisossomo. Então, entendam que essas vesículas, que são os lisossomos aqui, ó, que estão no citoplasma da célula, certo? Dentro delas o pH é ácido e as enzimas só funcionam se esse pH for ácido. Ô Afonso, mas se essas enzimas saírem aqui para o citosol, imagine que isso aqui está dentro da célula, o citoplasma aqui, se essas enzimas saírem, o que é que acontece? Elas não vão funcionar, gente, porque o pH aqui do citoplasma da célula é um pH mais neutro. Então elas só funcionam se tiverem as enzimas dentro do lisossomo. Não esquece isso, porque é o pH, ó, ideal para essas enzimas. Certo? Muito importante saber disso. Pessoal, vamos agora entender o que eu tinha acabado de falar, a heterofagia e a autofagia, a partir desse esquema aqui. Então vem comigo agora com muita calma para a gente poder entender. Primeira coisa, imagina aqui, ó, membrana plasmática, certo? E todo esse espaço aqui sendo o citoplasma, certo? Aqui embaixo a gente vê o núcleo, retículo rugoso, retículo liso. E aqui você vê com mais destaque o complexo de Golgi. O que é que acontece? Proteínas produzidas pelos ribossomos do retículo rugoso, essas proteínas são lançadas, direcionadas para o complexo de Golgi, e aqui nas cisternas, ó, nas bolsas do complexo de Golgi, essas proteínas se tornam enzimas digestivas, porque elas são modificadas quimicamente e são separadas e empacotadas. E aí começa tudo a partir de agora. A heterofagia começa a partir de agora. Vou explicar primeiro ela. Acompanha comigo. Partindo aqui da membrana do complexo de Golgi, surge o lisossomo primário. Esse lisossomo primário, olha aqui, nada mais é do que uma vesícula, uma bolsa membranosa, cheia de enzimas digestivas, aqui os pontinhos de vermelho, dentro dela. Então nós temos aqui, lembra que eu falei? O lisossomo primário surge do complexo de Golgi. Então começa a brotar aqui essas vesículas, essas bolinhas, essas bolsinhas membranosas. E se veio do complexo de Golgi, é lisossomo primário. E aí o que é que acontece? Lá na membrana plasmática, olha para cá, na membrana plasmática, muitas vezes ocorre um englobamento, olha, de partículas pequenininhas e partículas líquidas, formando uma bolsa de verde aqui, ó, uma bolsa membranosa também, cheio de partículas englobadas, partículas líquidas e pequenas. Essa bolsa aqui nós chamamos de pinossomo, proveniente da pinocitose.
Perfeito? O lisossomo primário, repito, que veio do complexo de Golgi, ao se unir com o pinossomo, essa união vai gerar isso aqui, ó. Olha para cá, vai gerar esse vacúolo aqui, essa estrutura com forma irregular. Ele não é esférico. Essa estrutura nada mais é, olha para cá, do que o lisossomo secundário. Epa, Afonso, então peraí. O lisossomo primário, quando se une, se funde, quando ocorre a fusão com o pinossomo, isso gera o lisossomo secundário? Exatamente. E é dentro desse lisossomo secundário, acompanhe comigo, gente, é dentro desse lisossomo secundário que ocorre toda a digestão daquelas partículas que estão no pinossomo. A partir de quem? A partir das enzimas. Essas enzimas estão onde? Estavam onde? No lisossomo primário. Perfeito? Então, a digestão acontece exatamente aonde, se a pergunta for essa? A digestão acontece no lisossomo secundário. Por isso que ele não só tem esse nome, lisossomo secundário. Ele também é chamado de, olha para cá, vacúolo digestivo. Porque é onde acontece a digestão. É um grande vacúolo onde ocorre a digestão. Certo? Mas além disso, ele também pode ser chamado de vacúolo heterofágico. Por quê, gente? Porque é o vacúolo que surge a partir da heterofagia. Lembra que a gente falou? A heterofagia envolve material extracelular, o material que veio de fora e é englobado para dentro. Perfeito, gente? Acompanharam comigo o raciocínio? A mesma coisa acontece caso a célula englobe uma partícula grande e sólida. Aí nós temos, em vez de pinossomo, nós temos uma bolsa aqui que se formou, com essa partícula sólida dentro, chamada de fagossomo, processo de fagocitose, certo? Esse fagossomo, do mesmo jeito, ele vai se unir, olha cá, para cá, com o lisossomo primário, e o lisossomo primário, quando se unir a ele, ao fagossomo, vai gerar quem aqui embaixo? Uma estrutura irregular chamada de lisossomo secundário. Do mesmo jeito, Afonso, do que você explicou aqui, isso. E aí você tem esse lisossomo secundário também sendo chamado de vacúolo digestivo e vacúolo heterofágico, porque todo esse processo que eu estou explicando é o processo de heterofagia. Porque também a partícula veio de fora, é um material extracelular. Beleza, pessoal? E aí esses vacúolos eles ficam aqui, certo? Ficam livres aqui, soltos no citoplasma, digerindo. Aí eu pergunto, gente, dentro desse vacúolo, que é onde está acontecendo a digestão dessas partículas englobadas, desse lisossomo secundário, a digestão ocorre por completo? Não. Igual a digestão da gente, nós nos alimentamos, digerimos o alimento e eliminamos as fezes como restos da digestão. A mesma coisa aqui. Esse vacúolo, imagina que ele veio, ó, ficou aqui perambulando pelo citoplasma e ficou esses restinhos aqui de digestão. Esses restos não interessam à célula. O que é que ele faz? O lisossomo secundário, ou o vacúolo digestivo heterofágico, ele vem, ocorre a fusão de suas membranas com a membrana plasmática e libera para o meio externo, olha gente, os restos da digestão. Esse processo é chamado de exocitose, EX, ó, para o meio externo. Ou também é chamado de plasmocitose. É importante saber os sinônimos também, infelizmente, porque eles às vezes colocam para complicar. E ainda tem autores que colocam defecação celular, como se a célula estivesse defecando, certo? Mas os principais nomes mais colocados são esses. Beleza, gente? Então isso tudo, esse processo que eu expliquei aqui, é a heterofagia. Mas, gente, existe, como eu falei, a autofagia, que envolve material da própria célula. É a célula se alimentando de partículas de dentro dela, de organelas presentes dentro dela. Isso acontece quando, gente? Vem comigo, presta bem atenção. Imagina que isso aqui, ó, é uma mitocôndria, uma organela responsável pela respiração celular, pela produção de energia.
E essa organela ela já está velhinha. Vamos imaginar que ela já está velha. Aí o que é que a célula faz? Essa organela já está velha, eu vou destruí-la, eu vou degradar ela, digerir ela, me alimentar dela para surgir novas mitocôndrias mais jovens. Perfeito? Aí o que é que a célula faz? O retículo endoplasmático, seja o liso ou rugoso, as membranas dele vêm na mitocôndria velha e engloba ela. Lembrando que aqui é a mitocôndria, mas podia ser outra organela envelhecida. E aí essa estrutura aqui, que tem a membrana do retículo junto com a organela dentro envelhecida, no caso a mitocôndria, nós chamamos de autofagossomo. Autofagossomo. E aí, quando esse autofagossomo está aqui, quem é que vem lá do complexo de Golgi? De novo, olha quem é que está brotando do complexo de Golgi. O lisossomo, o quê? Primário, lembra? Primário sempre surge do complexo de Golgi. Então, ele vem, o lisossomo primário, se une ao autofagossomo, e aqui, ao se unir com o autofagossomo, ocorre a formação de um vacúolo maior, irregular, sem uma forma exata. Esse vacúolo aqui é chamado de vacúolo autofágico. Então, Afonso, você está querendo me dizer que o vacúolo autofágico, ele nada mais é do que o resultado do lisossomo primário com o autofagossomo. Isso, pessoal, é justamente isso. E é aqui dentro onde a organela envelhecida, no caso a mitocôndria, ela vai ser toda destruída, digerida. E aí, o resultado dessa digestão vai ser a liberação de energia para a célula sobreviver. Certo? Esse processo em que a célula se livra dessas organelas mais velhas é uma forma de rejuvenescimento, como eu tinha dito. Certo? Ela reciclando, é um processo de reciclagem, ela destruindo as suas partes mais velhas e pegando partes mais novas, surgindo novas mitocôndrias aí, certo? Mais jovens, novas organelas, ok? Esse processo é o que caracteriza a autofagia. Mas, Afonso, é só no rejuvenescimento, na reciclagem de organelas? Não, gente. Muitas vezes a célula também faz isso, realiza a autofagia, quando ela precisa de energia, mas essa energia que vem de nutrientes, os nutrientes não aparecem. Não surge nenhum nutriente, nem partículas grandes sólidas para formar o fagossomo, nem tem partículas líquidas. Não há nutrientes sendo englobados. A célula está num estado de privação de alimento. Quando não há alimento, o que é que a célula faz? Realiza esse processo aqui. Ela diz, já que não tem alimento vindo de fora, eu vou realizar a autofagia. Eu vou me alimentar das minhas organelas mais velhas para poder ter um pouco de energia aí. E aí ele destrói essas organelas e é liberada a energia dessa digestão, para que a célula possa se manter viva, sobrevivendo. Perfeito, gente? E aí, falando ainda de autofagia, nós iremos, agora, eu vou explicar, chamar a atenção para uma diferença importante que as pessoas confundem. A autofagia é diferente de autólise, que eu vou colocar para vocês, e também de apoptose, certo? Vou colocar justamente para vocês agora. Então, pessoal, vem comigo para a gente poder entender isso, essa diferença. A autofagia, ela se caracteriza pela digestão celular parcial, certo? Conforme a gente viu. Em casos de rejuvenescimento celular e privação de alimentos, o que é que nós vimos? Acabamos de ver, a célula digere partes dela, no caso organelas envelhecidas, para poder obter energia e sobreviver. Perfeito? Isso é a autofagia, digestão parcial. Já na autólise, a digestão não é parcial. Na autólise, a digestão ela é total, causando o rompimento todo da célula. Beleza? Qual o exemplo que a gente pode dar? Silicose e asbestose são duas doenças comuns em trabalhadores que atuam na mineração. Eles respiram, inalam cristais de sílica, no caso da silicose, e no caso dessa segunda doença, asbestose, eles inalam fibras de amianto. E aí, tanto a sílica como a fibra de amianto, quando penetram,
ficam dentro dos lisossomos e lá nos lisossomos elas resistem à digestão das enzimas e acabam, por serem cristais, cortando, ó, rompendo a membrana desses lisossomos. Como o citoplasma das células da gente está cheio com milhares de lisossomos, todos eles vão estourando. Essas bolinhas vão estourando e vão liberando o que? As enzimas aqui digestivas no citoplasma. E aí, meu amigo, quando essas enzimas digestivas elas tomam conta, são derramadas em todo o citoplasma, o que é que acontece? Elas saem digerindo, ó, destruindo tudo. O núcleo é digerido, o retículo rugoso, o retículo liso, assim como foi aquela mitocôndria lá envelhecida. O complexo de Golgi não sobra nada. E aí é nesse momento que a célula ela é toda digerida por dentro e ela se rompe. Perfeito? Porque essas enzimas também vêm aqui na membrana plasmática e rompem a membrana. A célula acaba estourando totalmente. Isso é o que caracteriza, pessoal, a autólise, a digestão total. Veja que a diferença é que aqui é total, na autofagia é o quê? Parcial. Perfeito, pessoal? É comum nessas duas doenças. É comum também a gente ver a autólise na redução da cauda dos girinos. Lá nos anfíbios, na metamorfose, naquela fase jovem, imatura ainda, a cauda do anfíbio, até se tornar o sapo, a cauda vai diminuindo. Essas células vão se autodestruindo por autólise. Ocorre um rompimento total delas. Beleza, gente? Então, essa é uma grande diferença. Já na apoptose nós temos a morte celular da célula. Imagine que uma célula, ela surge defeituosa, com defeito no DNA, lá no núcleo, então com qualquer outro defeito de alguma proteína, de algum elemento da membrana. Então essa célula ela surge defeituosa a partir de uma divisão celular. Aí o que é que o nosso organismo faz? Olha como é tudo perfeito. Mecanismo de defesa. Através da apoptose, essa célula defeituosa, ela simplesmente programa a própria morte dela. E aí ocorre a participação dos lisossomos, tudo isso. Essa morte programada vai fazer com que essa célula, que está defeituosa, não origine novas células com defeito. E esses defeitos geralmente nada mais é do que o câncer. Vai surgir ali células cancerígenas. Beleza, gente? Então a apoptose está relacionada a isso. Outro exemplo que acontece a apoptose são em células infectadas por vírus. A célula, quando ela está cheia de vírus, como mecanismo de defesa, ela realiza a apoptose. Ela programa sua morte, seu suicídio, para que esses vírus eles possam morrer junto com ela. E aí eles não vão se espalhar. Certo? Então é fácil a diferença entre esses três. Partindo para as doenças, vem comigo agora. Primeira doença, doença de Tay-Sachs. Essa doença acontece principalmente, gente, em crianças quando nascem e elas permanecem vivas geralmente até os 2 anos, 3 anos. Tem como sintomas a demência, perda de memória, cognição, coordenação motora, e aí acaba afetando todos os órgãos. E a criança morre por volta dos 3 anos. Ela se caracteriza, pessoal, por os lisossomos das células nervosas dessas crianças, eles simplesmente não conseguem digerir um tipo de lipídio presente na membrana plasmática dos neurônios, dessas células nervosas, no caso aí, certo? Lipídios como, por exemplo, os gangliosídeos, eles não conseguem serem digeridos pelos lisossomos. Então os lisossomos se enchem desses lipídios aqui. Eles são resistentes a essas enzimas. E aí o que acontece? Esses lisossomos que são pequenininhos, eles começam a ficar inchados. Então as células nervosas também começam a inchar. Imagine que na autópsia, quando ela é feita dessas crianças, o que acontece? O que se vê lá na região cerebral, na região do encéfalo, é justamente os lisossomos cheios, inchados, cheios desse lipídio aí que não foi digerido. E os neurônios ficam todos inchados também. É o que caracteriza justamente essa doença. Perfeito? Silicose e asbestose. Pessoal, foi o que eu falei anteriormente. Trabalhadores que atuam na mineração, eles inalam sílica e fibras de amianto,
que vão dentro dos lisossomos, perfurar esses lisossomos e milhões de lisossomos dentro das células se rompem. Se rompem liberando as enzimas aqui e essas enzimas vão sair digerindo todas as organelas, acabando com tudo. E aí vocês podem me perguntar, gente, ô Afonso, mas você não disse que o citosol aqui no citoplasma, ele não é neutro? É um citosol que não é ácido, então ele não é bom para as enzimas do lisossomo. Certo, gente. Só que estão lembrados que dentro dos lisossomos existe o ácido clorídrico, o HCl. Quando esses lisossomos aqui eles estouram, esse citoplasma aqui se enche de quê? Se enche de ácido clorídrico, tornando o pH aqui ácido. E aí as enzimas gostam do pH ácido e saem funcionando, saem digerindo tudo. Perfeito? Então, cuidado com essa informação que eu acabei de falar, para não se confundir. Certo? Para finalizar, encefalopatias espongiformes transmissíveis, tem a sigla TSE em inglês. O que significa essas doenças? São doenças causadas no encéfalo, o nome já nos ajuda, encefalopatia. E espongiforme porque quando você vai observar, gente, o encéfalo dos animais que adquirem essa doença, inclusive dos seres humanos também, em alguns casos, o encéfalo, a região do sistema nervoso central aqui, está toda com aspecto de esponja. Aspecto de esponja por conta que há um excesso de proteínas fibrosas infectantes chamadas de prions. Olha aqui embaixo, ó. Prions, certo? Prions. Esses prions são proteínas, como eu acabei de dizer, infectantes, que, gente, os lisossomos não são capazes de digerir esses prions. E aí, como eles não são capazes, esses prions saem de dentro dos lisossomos, certo? E aí eles vão causar uma bagunça aqui. Eles vão se unir a outras proteínas que são saudáveis, vão interagir com essas proteínas e fazer com que essas proteínas se transformam em proteínas não saudáveis, não sendo boas para a célula. Então eles saem fazendo isso e a célula fica toda cheia desses prions. E a partir daí nós temos o sistema nervoso central lá no encéfalo todo acometido desses prions. Cuidado, gente, que esses prions, muitas vezes, eu já vi aluno dizer, confundir que prions são vírus. Não, prions são proteínas fibrosas infectantes. Não esquece isso. Cai muito nas questões também de vestibulares, do Enem e de concursos também. E quais são as encefalopatias? Coloquei 2 exemplos aqui. A doença da vaca louca, muito conhecida há uns anos atrás, principalmente na região da Europa, vários animais, no caso vacas, morrendo, certo? E aí o pessoal foi lá tirar a amostra do encéfalo, estava toda em forma de esponja, cheia de prions. Como foi que eles adquiriram essa doença? Possivelmente pela ração utilizada lá na Europa. Eles utilizavam ração a partir de carcaças de animais. E esses animais possivelmente estavam contaminados. Então foi transmitido dessa forma para as vacas europeias. A vaca aqui no Brasil teve esse problema, a gente teve, Afonso. O problema não aconteceu, não houve um desenvolvimento da doença da vaca louca. Por quê? Porque a ração dada aqui era uma ração de origem, no caso, vegetal, certo? Então a gente se livrou um pouco, nosso gado aqui se livrou um pouco dessa doença, perfeito? Então eu estou falando mais no animal adquirindo a doença. Essa doença chegou no ser humano, Afonso, lá na África, pessoal, lá na Nova Guiné, uma doença chamada curu. Simplesmente indivíduos de determinadas tribos praticavam o canibalismo. Quando uma pessoa da família morria, eles faziam uma sopa do cérebro, olha que loucura, mas era a cultura deles, do cérebro desse familiar, desse morto, e se alimentavam dessa sopa. E aí, muitas vezes, esses indivíduos mortos estavam com o cérebro todo espongiforme, cheio de quê, gente? De prions. E aí, quando eles se alimentavam da sopa, acabavam adquirindo essa proteína infectante, certo? Então, vejam, gente, que todas essas doenças aqui, a mensagem final que eu deixo é essa, são doenças causadas pela insuficiência
dos lisossomos. Vejam que a todo momento eu falei que os lisossomos não conseguiam digerir determinados elementos, certo? Então, eles não funcionam bem. Quando os lisossomos não funcionam bem, surgem justamente essas doenças. São as mais conhecidas. Não se preocupem com outras. Essas aqui são suficientes para vocês estudarem. Beleza, pessoal? E também eu chamo a atenção para observar que na silicose e asbestose, as células pulmonares são as que são afetadas. Elas que sofrem a autólise, certo? Já no caso das outras doenças, tanto nas encefalopatias como na doença de Tay-Sachs, as células são nervosas. Cuidado com esses detalhes. Perfeito? Então aqui, gente, eu finalizo muito satisfeito. Foi uma aula completa. O essencial, mas o essencial dado de forma detalhada, preparando vocês para qualquer concurso, qualquer vestibular, qualquer Enem. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado a todos e vamos firme aí até o sucesso.